Fé cristã é fé sob o Espírito Santo, irmãos. Não é fé de tarefa, não. Tarefa é lá fora, nas religiões. Aqui é o poder da ressurreição. Então, o espírito missionário é o espírito de quem sabe que precisa do Espírito Santo e do poder da ressurreição para poder levar o Evangelho onde ele não é conhecido e enfrentar as forças do mal. Então, o primeiro poder que a gente recebe é o da ressurreição. O segundo poder que o Espírito Santo derrama em nós é o de habitar em nós. Não só ele ressuscita a gente, mas ele passa a morar na gente. Ele passa a morar na gente. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Um missionário que não tem consciência da morada do Espírito Santo na vida dele não tem futuro no campo missionário. Ele tem de saber: o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mora em mim. Mora em mim, ele está aqui dentro de mim, e eu estou nele e ele está em mim. E ele está me guiando, e ele vai me dizer o que fazer, e ele vai me levar a fazer o que tem de ser feito. É isso que faz com que o missionário não fique desesperado. E que reaja como ninguém mais consegue reagir. O camarada chegou para um missionário num mundo desses perigosos e disse para o missionário: me dá uma Bíblia, me arranja uma Bíblia. Aí o missionário disse: como é que você sabe que eu tenho uma Bíblia? Porque o missionário sabia que ele era da turma brava. Aí o camarada disse assim: nós sabemos tudo sobre vocês. Eu sei quem você é, eu sei o que você está fazendo aqui. Eu quero uma Bíblia. E aí o missionário disse: para que você quer uma Bíblia? Ele disse: porque eu vi o seu pessoal morrendo. E eles morreram cantando. Eles morreram em paz. E a minha alma está doente até agora. E eu não encontrei resposta no meu livro. Eu quero saber o que é que tem no seu livro, que eles conseguem morrer desse jeito. Habitação do Espírito Santo. Habitação do Espírito Santo não é para não morrer. Habitação do Espírito Santo é para não ser vencido pela morte. Mesmo diante da morte nós somos felizes. Mesmo diante da morte nós temos um cântico novo para o Senhor. Porque o Espírito de Deus habita em nós. E nós vamos entrar na presença de Jesus Cristo levando a Ele um cântico novo. E o nosso sangue manchando o chão vai virar uma oração que Deus há de responder. E gente será salva, e nações serão mudadas, porque o povo de Deus clamou da forma mais contundente possível com o seu próprio sangue. Isso é a fé cristã. Esse é o espírito missionário. O Espírito de Deus habita em nós. Então, isso foi outra coisa que o Espírito Santo nos deu, a sua habitação. Primeiro, ele nos ressuscitou. Quando ele chegou, a gente era morto em delitos e pecados, e ele nos deu vida. Mas ele não só nos ressuscitou, ele passou a morar em nós. Não ficou do lado de fora. Não ficou do lado de fora alimentando a vida. Ele passou a morar em nós. Ele se tornou a nossa vida. E por isso nós não temos medo da morte. Porque o Espírito Santo habita em nós, e o nosso espírito está ligado a Ele, e nós vamos junto com Ele para nos apresentarmos ao Senhor Jesus. Por isso nós vamos com um cântico novo. Agora, quando você encontra um cristão que não pode ficar gripado, que não pode ouvir uma notícia ruim, que entra em pânico, ele não sabe que tem a habitação do Espírito Santo nele.
Ele reage como todo mundo. Fica agoniado como todo mundo. Ansioso como todo mundo. Não dá para ser missionário assim. Então, o espírito missionário e o espírito do missionário é esse espírito de quem tem consciência da habitação do Espírito Santo. Por isso nós podemos ir. Nós recebemos o poder. Que o poder que nós recebemos? Nós recebemos o poder da ressurreição. Nós recebemos o poder da habitação do Espírito Santo em nós. Gente, isso é maravilhoso. O Espírito Santo habita em nós. Isso é maravilhoso. Tem uma das pessoas da Trindade mora em você. Tem Deus morando em você. Não precisa ter medo de nada. Não precisa ficar ansioso. As notícias não significam nada. Tem Deus morando em mim. O Espírito Santo mora em nós. Por isso os missionários ficam firmes. Não tem medo dos inimigos. O Espírito Santo mora em nós. E nós podemos falar com Ele, Ele fala conosco. É impressionante. E é muito triste quando a gente perde essa noção, porque a gente fica como todo mundo. Todo mundo vive com medo, nós não. Nós não. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde vamos, nós somos as pessoas que têm a vida resolvida. Sabe por que eu e você temos a vida resolvida? Porque se a gente levantou hoje de manhã é porque Deus está com a gente. Se a gente não levantar amanhã, a gente está com Deus. Então a nossa vida está resolvida. A minha está resolvida, o senhor não está? Quando eu levantei hoje de manhã, eu disse, Senhor, estamos aqui. O senhor está comigo. Obrigado, mais um dia. Se eu não levantar, vocês podem ficar tranquilos. Eu estou com Deus. Então está tudo certo, porque um ser humano nasce para poder encontrar a vida eterna. Eu já encontrei, você não encontrou? Amém ou não amém? Então sua vida está resolvida, meu filho. Porque se uma pessoa passar 120 anos na Terra e não ganhar a vida eterna, perdeu 120 anos. O que adiantou viver 120 anos e não ganhar a vida eterna? Perdeu a alma. Todo mundo nasce com um único objetivo: resolver o problema da eternidade. Só para isso. Porque há duas coisas que você pode dizer sobre qualquer ser humano e que você vai acertar em cheio. Você pode pegar uma criança, não diga isso, que o papai e a mamãe não vão gostar. Mas você poderia dizer, mas não diga que o papai e a mamãe não vão gostar. Você pode pegar qualquer recém-nascido no colo e dizer, vai pecar e vai morrer. É só uma questão de tempo. E é mesmo. Então aquela criança nasceu para quê? Para pecar e para morrer? Não! Ela nasceu para resolver o problema da eternidade. Então você pode pegar qualquer criança e dizer, ela nasceu para poder encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que nós pregamos, porque as pessoas só nascem para isso. O Senhor só permite que seres humanos continuem nascendo porque Ele quer salvar seres humanos. Então todo ser humano que nasce, nasce para resolver a eternidade. Eu já resolvi a eternidade, você já não resolveu? Amém? Então, sua vida está resolvida, meu filho. Você não precisa de carro novo, sua vida está resolvida. Você não precisa de mansão, sua vida está resolvida. Você não precisa de mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, sua vida está resolvida.
Você tem a única coisa que não pode ser roubada de você, a vida eterna. A habitação do Espírito Santo. Sua vida está resolvida. Você se levantou porque Deus está com você. Se você não se levantar, não tem problema. Você está com Deus, porque a sua vida está resolvida. Você pensa que o que resolve a sua vida é ter mais um diploma, é ter mais uma casa, é ter mais um carro, é ter mais um emprego? O que resolve a sua vida é Jesus Cristo, meu amigo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós entramos no reino de Deus. Esse é o espírito missionário. Nós precisamos ajudar as pessoas a resolverem a sua vida. E a única maneira das pessoas resolverem a sua vida é encontrarem a eternidade. Só há um caminho, é Cristo Jesus. E encontrar a eternidade é ter a eternidade dentro de si pela habitação do Espírito Santo. Então esse é o espírito do missionário. Eu sei que você sabe, mas sei que a maioria de nós não vive mais assim. Infelizmente. Por isso a gente encontra irmãos reclamando o tempo todo, chateado o tempo todo, julgando o tempo todo, com problema o tempo todo, porque ele esqueceu quem é que mora nele. E esqueceu que a vida dele está resolvida. E que aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Nossa vida está resolvida. Então, por que a gente envia missionário? Para outras pessoas terem a sua vida resolvida. Nascerem de novo. Serem como nós. Serem libertos do inferno, terem o inferno também tirado do coração deles. Pela habitação do Espírito Santo. Então esse é outro poder que nós temos. O Espírito Santo habita em nós. Nossa vida está nas mãos dele. E na medida em que nós estamos andando sob sua graça, é tudo que basta. O que não dá é a gente ser do Senhor e ter uma vida que o Senhor nem passa perto. Aí é ruim. Aí está entristecendo o Espírito Santo, aí não dá. Então o missionário, ele sabe disso, ele não pode entristecer o Espírito Santo. Porque se aqui no Brasil o sujeito entristece o Espírito Santo e tem uma chance de voltar rapidinho, no meio do fogo cruzado, meu amigo, não pode entristecer o Espírito Santo, não. Não faça isso, não. Faça isso não, você está no meio do fogo cruzado, rapaz. Faz isso não. Então, poder da ressurreição, poder da habitação do Espírito Santo. Que outro poder? Revelação e iluminação. Revelação, os apóstolos tiveram revelação, nós temos iluminação. Eles tiveram revelação e escreveram a Bíblia. Nós temos iluminação para entender o que eles escreveram. É verdade que tem irmão que confunde e diz, eu tive uma revelação de Deus. Não, irmãos, teve uma iluminação. Quem teve revelação foram os apóstolos. E eles escreveram a Bíblia. Pelo poder do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo. Você tem iluminação para entender o que está escrito lá. Senão, tudo que você falar, eu vou escrever na Bíblia. Então, não é revelação, irmão, é iluminação. Então, os missionários precisam de iluminação, porque eles caem lá no meio do problemão e as pessoas começam a fazer pergunta. E as pessoas começam a fazer pergunta que eles nunca imaginaram que podia fazer. Por melhor treinamento que eles tenham. E aí,
precisa de iluminação. O Espírito Santo tem de abrir a Bíblia para eles. Tem de fazê-los ver o que eles na primeira leitura não tinham notado. Aí você pode falar com todos os missionários que você conhecer. Eles vão ter testemunho disso. De como de repente eles foram iluminados. E começaram a dizer coisas que eles nem sabiam que sabiam. Que eles nem lembravam que tinham lido. Mas o Espírito Santo estava lá para fazê-los lembrar de tudo que Jesus havia ensinado. Então, o espírito missionário é um espírito de dependência do Espírito Santo. De caminho com o Espírito Santo. E esse tem de ser o espírito meu também, porque eu também sou missionário, você também é missionário. O Espírito Santo nos assiste, irmãos. Nos ilumina em tudo, até lá no seu trabalho. Qualquer lugar, o Espírito Santo está lá em você para operar a salvação de Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. O Espírito Santo, então, nos dá revelação e iluminação. E sabe outra coisa que o Espírito Santo faz? Ele nos dá assistência para a tradução. Aí você vai dizer assim, como assim? Ué, quando os discípulos acabaram de pregar o primeiro sermão, antes deles falarem o sermão, eles receberam línguas, certo? E eles começaram a falar em línguas. Essas línguas que nós falamos até hoje pelo batismo do Espírito Santo, certo? Amém? Tem gente aqui que fala em línguas, não tem? Então, parece que tem poucos, né? Bom, então os irmãos que falam em línguas entendem o que eu estou falando. Eles receberam as línguas. E as pessoas... E são 120 pessoas, todas falando ao mesmo tempo. Certo? O Espírito Santo pousou sobre eles, como chamas de fogo, eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam, línguas estranhas. Amém? Muito bem. E as pessoas começaram a ouvir na sua própria língua. Aí tem gente que fala assim... Não eram línguas estranhas, eram línguas conhecidas. Não, mesmo porque 120 pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém entende. E por que o Espírito Santo ia dar para eles línguas conhecidas, se os 120 iam falar o tempo todo a toda voz e ninguém ia entender nada? Não, o Espírito Santo deu a língua com quem a gente se comunica com ele. E fez a tradução. Então, não é assim. Vamos supor que tivesse um camarada que fala latim aqui, romano, um outro que falava árabe do lado dele, e um outro que falava panfilho do lado dele. Todos eles falavam hebraico, porque estavam lá em Jerusalém. Mas um vinha de Roma, sabia falar latim. O outro... vinha da Grécia, sabia falar grego. Além de falar a língua de Israel, falava o grego. O outro veio da Panfilha, além de falar a língua de Israel, falava panfilho, que era a língua natal dele. Aí imagina esses três ouvindo os discípulos falando. Aí o que falava grego disse para o camarada que falava latim, você não está entendendo nada, né? Porque eles estão falando em grego. Aí o camarada que falava latim dizia, não, quem não está entendendo é você, eles estão falando em latim. Aí o outro do lado disse, não, ele está falando em panfilho. E é por isso que o texto diz que eles começaram a perguntar o que é isso que está acontecendo. Como é que esses galileus estão falando a glória de Deus e nós estamos ouvindo nas nossas línguas? Assistência para a tradução, esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande tradutor.
Então, por isso que o missionário sabe que o Espírito Santo vai traduzir, por mais que ele saiba a língua do povo, precisa da tradução do Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz isso na sua casa, se você deixar. Você está falando com seu filho não consegue te entender. Você está falando com seu pai não consegue te entender. Pede ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande tradutor. O Espírito Santo traduz Deus para nós e traduz a gente para Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o grande tradutor, ele traduz o coração de um ser humano para o coração do outro ser humano. Então, quando você tiver um problema na sua casa, que você está falando e ninguém te entende, não briga não adianta. Não faz discurso duro, não adianta. Não dá murro na mesa, não adianta. Pede ajuda para o Espírito Santo, porque o que está faltando lá é tradução. O Espírito Santo é que traduz os nossos corações e faz a gente se entender, para além das línguas estranhas. Entendeu? Então, o missionário sabe, sem a assistência do Espírito Santo, eu não vou ser entendido. O Espírito Santo traduz a palavra de Deus. Ele é o grande tradutor. E ele traduz corações. Ele faz as pessoas se entenderem. Ele faz as pessoas se perdoarem. Ele faz as pessoas escolherem o bem. É isso que o Espírito Santo faz. E esse é o espírito missionário de confiança absoluta no Espírito Santo, que o Espírito Santo vai nos traduzir. Ele vai se fazer entendido no coração do outro. E mais, o Espírito Santo nos dá a palavra de Cristo, porque o texto diz assim: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Você lê esse texto e diz: ué, não estou entendendo. Por que não é pela pregação da palavra de Cristo? Por que o texto não é assim a fé vem pela pregação da palavra de Cristo? Não, o texto não diz isso. O texto diz: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O que isso significa? Qualquer um pode ler um sermão, certo? Não está cheio de sermão escrito por aí? Qualquer um pode pegar um sermão bom e ler. Mas sabe qual é o segredo do pregador, qual é o segredo do mensageiro de Deus? É que ele não apenas prega, ele prega a partir da palavra de Cristo que vem a ele. Entendeu? A palavra de Cristo vem ao pregador e o pregador prega pela palavra de Cristo. Isso é poder do Espírito Santo, entendeu? Isso não é decorar sermão, isso não é nem ter estudado para fazer bom sermão. Entendeu? Como qualquer um dos pregadores, a gente estuda. Estuda hermenêutica, estuda homilética, estuda tudo. Exegese, como interpretar a Bíblia, a gente estuda tudo. Mas se a palavra de Cristo não vier a nós, a fé não vai ser produzida nas pessoas que a ouvem. Entendeu? Porque a fé nasce no coração das pessoas, porque através da pregação passa a palavra de Cristo. Não é a palavra do pregador que gera fé, é a palavra de Cristo. O missionário sabe disso. Se a palavra de Cristo não vier a minha pregação não for pela palavra de Cristo, o que eu disser não vai gerar fé. E precisa gerar fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o espírito do missionário.
Que quando a gente se levanta para falar, antes da gente falar, a palavra de Cristo vem a nós, e aí a gente prega a pregação que veio pela palavra de Cristo. A Bíblia está aberta e o Senhor falou com o pregador e disse: pode pregar. Não é uma mera leitura de um livro, não é produzir um bom texto. É a palavra de Cristo. Então, o missionário é alguém que vai sabendo: eu preciso que a palavra de Cristo venha a mim e que ela passe por mim através da pregação. Se a palavra de Cristo passar por mim através da pregação, vai gerar fé nos que ouvem. Eu não posso atrapalhar a palavra de Cristo. Eu não posso impedir que a palavra de Cristo venha. E eu impeço quando a minha vida é uma vida desleixada. E eu não peço perdão. Todo crente tinha de terminar o dia pedindo perdão. Senhor, me perdoa, porque hoje porque eu sei que eu ainda não sou o ser humano que o Senhor quer que eu seja. Mas também com agradecimento. E, Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o teu Espírito está me transformando num ser humano que pela minha própria força eu não poderia ser. Todo dia sim. E todo dia sim leva a gente a cada dia ficar mais perto do Senhor. Ficar mais parecido com o Senhor. Porque a gente pediu perdão pelo que não era e agradeceu pelo que Ele está fazendo em nós. E aí a palavra de Cristo pode vir a nós. Um missionário sabe disso. Que ele tem que a palavra de Cristo tem de vir a ele. E isso só depende de Cristo, não depende dele. Não são os seus estudos, é a sua comunhão. Os estudos colaboram com a comunhão, mas não substituem a comunhão. Então, a palavra de Cristo. A outra coisa maravilhosa é que nós recebemos o poder de reconhecer a admissão. O que é isso? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, nós somos aqueles que reconhecem que alguém se arrependeu. Nós somos aqueles que reconhecem que alguém entrou no reino de Deus, foi admitido por Deus no seu reino. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Ser alguém que pode reconhecer no outro que ele foi admitido por Deus no reino de Deus. E batizá-lo, porque reconhece nele, percebe nele, identifica nele o Espírito Santo. Esse é o privilégio do missionário. Privilégio do missionário. Tem países em que a pessoa se converte e o pastor, antes de batizá-lo, o missionário, antes de batizá-lo, e antes de levá-lo a se reunir com a igreja, ele anda 3 anos com ele, para ter certeza que o fruto do Espírito Santo aparece nele. Porque se ele for um traidor e ele levar o sujeito na reunião da igreja, todo mundo vai morrer. Você não passa por isso, né? Você é pastor, obreiro, você não passa por isso.
Por isso você, às vezes, corre o risco até de batizar relaxadamente. Porque você não precisa, você não corre risco, né? Então, às vezes, você batiza relaxadamente. Eu já vi gente que acabou de ser batizada e eu tive de dizer para o pastor, pastor, esse camarada ainda está com problema com os demônios. É melhor o senhor ir lá, reunir com ele e expulsar. Não, pastor, batizei. Pois é, eu sei que o senhor batizou, mas olha lá, ó, ele se contorcendo lá, ó. Batizou relaxadamente. É a ansiedade de ter gente no hall de membros. Quer encher as cadeiras, batiza qualquer um. Mas nós só podemos batizar quem se converteu. Batismo não é mágica, não. Batismo é sinal de admissão. A gente só batiza quem se converteu. Se não se converteu, não pode ser batizado. Agora, aqui é mais complicado, porque a gente não gasta tempo, porque a gente quer estar colhendo a baciada, né? Então a gente não gasta tempo. Mas nesse país, o camarada diz, eu quero Cristo. Aí o pastor passa a andar com ele 3 anos, antes de levá-lo na reunião da igreja, porque a igreja se esconde, a igreja se reúne secretamente. Por quê? Porque ele pode ser um espião, fingindo que se converteu. E aí você tem de observá-lo para ver o que é que aparece nele do Espírito Santo. E não pode ser o dom, porque dom o diabo imita. O que o diabo não imita é o fruto. É amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, longanimidade, paciência, domínio próprio. Isso não dá para imitar. Se você andar com um sujeito 3 anos e no fruto do Espírito Santo não estiver lá, uma hora vai aparecer, uma hora ele vai... Pronto, ó. Demorou, mas apareceu, né? Por quê? Porque se o pastor levar o camarada para a reunião da igreja, é 2 trabalhos. É um de levar e outro de morrer. Um colega meu foi nesse país visitar os líderes lá, marcaram uma reunião dos líderes para esse pastor ensinar. Aí, quando eles estavam indo de carro para o lugar onde ia reunir todos os líderes das igrejas escondidas, a pessoa que estava dentro do carro disse, passa, não para não. Por quê? Porque eu acabei de receber uma mensagem que eles descobriram e estão vindo aí. E os outros também foram avisados, vai todo mundo embora. Aí o pastor, meu colega brasileiro, disse, tudo bem, a gente marca outro dia. Aí o irmão disse, não marca não, nós estamos levando o senhor para o hotel, o senhor sobe, pega a sua mala e nós vamos pôr o senhor no primeiro voo que sai desse país. Como assim? Assim, já pedi para providenciar uma passagem para o senhor no primeiro voo que sai daqui, para qualquer lugar. Depois o senhor de lá vai para o Brasil. Não, mas não posso ficar? Não. E o senhor está saindo porque o senhor é brasileiro. Todo mundo aqui gosta do Brasil, e o nosso governo tem bons relacionamentos com o Brasil. Senão o senhor não saía. Aproveite o seu passaporte, nós já estamos providenciando a sua passagem. Quando chegar no aeroporto, o senhor vai sair no primeiro voo. Não sei para onde o senhor vai, mas de lá o senhor vai para o Brasil, é mais fácil.
Aí é outra história, não é não? Aí você não batiza fácil, né? Então o camarada anda 3 anos com ele. Esse é o espírito missionário. Mas esse é o privilégio. Só nós podemos reconhecer um salvo. Porque o espírito entra em comunhão. É o espírito missionário, o Espírito Santo nos ajudando a fazer missão. Isso tudo para quê? Para que Cristo seja conhecido e visto no mundo. Essa é a obra missionária. Que Cristo seja conhecido e visto no mundo. E assim, meus irmãos, essa é a missão da igreja, da humanidade para o bem da história. Então eu disse para vocês que a missão de Israel era uma missão na história para o bem da humanidade. Israel tinha de trazer a criança para dentro da história para que a humanidade pudesse ser salva. A nossa missão é uma missão na humanidade para o bem da história. Nós levamos o Cristo para toda a humanidade para que a história do mundo termine em salvação. Amém? Então esse é o espírito missionário. Então, por que fazemos missão? Porque temos uma ordem e porque sabemos o que aconteceu com a humanidade. Nós sabemos que as pessoas romperam com Deus e vivem em estado de ruptura. Nós sabemos que as pessoas estão sem identidade. Ninguém mais sabe como se portar, nem como pai, nem como mãe, nem como irmão, nem como tio, nem como tia. Está tudo confuso. Só um Salvador pode libertar. Nós sabemos do estado de guerra que os homens se meteram. Nós sabemos da angústia que os homens se meteram. Da violência, do fato de que está todo mundo preso no inferno. E só nós sabemos como que o inferno pode ser tirado da vida do homem, assim como o homem pode ser tirado do inferno. Então esse é o espírito missionário. E para isso, nós nos alinhamos à profecia de Jesus. Porque só pelo poder do Espírito Santo é possível fazer missão. Missão não é diplomacia. É levar a pessoa de Jesus Cristo para todos os lugares do mundo. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Isso é o espírito missionário. Essa é a missão da igreja. Então, a missão tem duas fases. Primeiro, a missão de Israel. A missão de Israel era trazer Cristo para dentro da história humana, para o bem da humanidade. Agora tem a segunda fase da missão, é a missão da igreja. A missão da igreja é levar Cristo para toda a humanidade, para que a história humana termine em salvação. Esse é o espírito missionário. Então, precisamos recuperar a nossa comunhão com Deus, precisamos recuperar a nossa comunhão conosco mesmo, precisamos recuperar a comunhão com o próximo, precisamos recuperar a comunhão com a família, precisamos recuperar a comunhão com a Terra, com o planeta, com o universo, precisamos recuperar a própria relação com as sociedades. E só o Espírito Santo, só o poder do Cristo pode fazer isso. Para podermos levar os homens a esse nível de recuperação, de reconciliação, só pelo poder do Espírito Santo. A fé cristã é uma fé de poder. E qual é o poder da fé cristã? O poder da fé cristã é a ressurreição. Quando nós ministramos uns aos outros, nós ministramos o poder da ressurreição que opera eficazmente em nós. Então, você encontra um irmão, ele vive uma porcaria de vida, não adianta ficar exortando ele. Não, se ele pudesse parar, ele parava. Não vai parar, ele está cheio de demônio já, que tomou espaço na vida dele. Ele precisa de intercessão, precisa do poder da ressurreição. O pastor estava sentado à mesa com um grupo de pessoas,
E aí todo mundo falando sobre o diabo, que o diabo isso, o diabo aquilo outro. E aí o pastor virou para o pessoal e disse, quem é aqui que tem problema com o diabo? Aí o pessoal olhou para o pastor e disse, como assim, pastor? O Espírito Santo está permitindo que vocês falem do diabo, que tem alguém aqui que tem problema com o diabo. Quem é? Aí uma moça levantou a mão, sou eu. E qual é o seu problema? Tudo isso que eles estão falando acontece comigo. Aí o pastor disse, tá bom, eu venho aqui na sua cidade sistematicamente. Toda vez que eu vier aqui, você vai me procurar no final do culto e eu vou orar por você. Sim, senhor. Terminou a conversa, o pastor veio, como disse que viria, a moça foi procurá-lo, ele ungiu a moça e orou por ela. Quando ele terminou de orar, ele perguntou para a moça, o que você está sentindo? Ela disse, parece que tem alguém dentro de mim que não gostou da sua oração. E o pastor disse, tudo bem, não tem problema não. Próxima vez que eu vier aqui, venho daqui tantos dias, venho aqui, eu oro de novo. Aí a moça saiu. Aí um camarada do lado do pastor disse, o senhor não vai simplesmente repreender e pronto? O pastor disse, não, Jesus falou que se você manda o diabo embora e não põe nada no lugar, ele volta com mais 7. Calma. Muita calma nessa hora. O Espírito Santo disse, vai devagar, até ter o que colocar no lugar. Calma, fica calmo. O Espírito Santo já começou o trabalho dele. E foi, e cada vez o pastor perguntava e a pessoa disse, não, agora não tem mais nenhuma resistência. Não, foi bem, fez bem para mim. Até que depois de um determinado período do pastor orando, a moça disse para o pastor, não tenho mais nada, não tenho mais alucinação, não vejo mais ninguém, minha vida mudou, eu abandonei o pecado que eu vivia, não ando mais com as pessoas que eu andava, meus pais nem me reconhecem mais de tanto que eu mudei. Poder da ressurreição. Se o pastor ficasse dando tarefa para a moça só ia dar mais lugar para o diabo. Ela precisava do poder da ressurreição. O pastor podia ter expulsado o demônio, mas aquela moça estava tão comprometida que o Espírito Santo disse para o pastor, vai com muita calma nessa hora, amigo, muita calma nessa hora. Você não está precisando mostrar que tem poder, eu estou usando você para libertar uma pessoa. Para isso precisa ter o espírito missionário. Que nós estamos aqui para servir o Espírito Santo e não para se servir do Espírito Santo. Muita calma nessa hora. Há tempo para tudo debaixo do sol. O problema é que a igreja, muitas vezes, a gente não se dá conta disso, e aí a gente fica com um montão de tarefa. Mas a fé cristã não é uma fé de tarefa. A fé cristã é uma fé de ressurreição. Os ressurretos amam a palavra de Deus. Os ressurretos andam em espírito. Os ressurretos vivem em paz. Os ressurretos manifestam o fruto do Espírito. Se um ressurreto não está amando a palavra de Deus, não manifesta o fruto do Espírito, não manifesta o Cristo, ele está com problema. Ele precisa de intercessão. Isso é a primeira coisa que o missionário aprende. Você planta uma laranjeira. E quando chega o tempo da laranja, a laranja não vem. Você diz para a laranjeira, escuta, o que você deixou de fazer? Eu vou te dar umas tarefas.
Você vai passar a noite em claro hoje, para que nasça laranja amanhã. É isso que você diz para a laranjeira? Não. O que você conclui? A laranjeira está doente. Precisa curar a laranjeira. Um cristão que não tem o fruto do Espírito está doente. Não adianta dar tarefa para ele, não. Ele precisa de infusão de vida. O missionário sabe disso, porque senão ele não consegue fazer missão. Senão ele fica parecido com as outras religiões. E a fé cristã vira religião. E a fé cristã não é uma religião. A fé cristã é uma revelação. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de missão, de levar Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Deus nos abençoe.